A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo diferente. Muitos que me conhecem sabem que eu faço vídeo sempre cantando, mas hoje eu quero meditar com vocês sobre um tema que hoje tem sido frequente no meio evangélico. Amém? Vamos meditar no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 22. Se você tiver condições de acompanhar com sua Bíblia, tenha liberdade, mas eu também estarei lendo aqui sobre este versículo. Mateus, capítulo 10, versículo 22, diz assim: E odiados de todos sereis, por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Aqui, Jesus estava instruindo os discípulos, alertando a eles que nesta caminhada de seguir os passos de Jesus, eles teriam aflições na vida deles. E estava também automaticamente encorajando a eles a estarem firme, permanecer firme para alcançar a salvação. Amém? E nós, muitas vezes, também estamos nessa situação. Ele alertou aos discípulos e também tem nos alertado para sabermos que à medida que estamos na caminhada cristã, fazendo a obra de Deus, automaticamente vamos passar por tribulações, perseguições, provações, fofocas, calúnias. São várias situações que vão se levantar contra nós por causa do nome de Jesus. Mas o que tem acontecido ultimamente? As pessoas que estão fazendo a obra, estão ativas, levando o evangelho, pastoreando, são líderes, vários tipos de posições que as pessoas estão no evangelho, eles têm sofrido realmente tais aflições, tais situações. Só que as pessoas, elas vêm muitas das vezes com um pensamento muito errôneo, pensando que à medida que estamos então fazendo a obra do Senhor, então as pessoas vão nos abraçar, vamos então agradar pessoas. Ficamos com isso fixo na nossa mente e nos enganamos, nos decepcionamos. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E muitas vezes a gente pensa que essas aflições são ao nosso redor, sobre as pessoas que são incrédulas, pessoas que estão mais distantes. Mas não é assim. A decepção vem aí, porque quando a gente começa a sofrer aflições, isso acontece com pessoas que estão dentro da nossa casa, dentro da igreja, são parentes, são irmãos em Cristo, são muitas vezes alguns pastores, alguns outros líderes ou até mesmo pessoas da nossa convivência, amigos próximos. E às vezes a gente pensa que isso não é possível, que isso não vai acontecer, que essas pessoas vão estar sempre unidas a nós, e infelizmente a gente é decepcionado. Quando a gente menos espera, vem aquele amigo tão próximo e começa a nos caluniar, começa a fazer fofoca com o nosso nome, e assim por aí vai. Que todo mundo que mexe com algo na obra de Deus sabe do que eu estou falando, porque isso não é novidade para ninguém. Tanto é que Pedro, ele fala lá na carta dele, ele diz para que nós não venhamos assustar com as aflições que vem sobre nós, como se isso fosse algo estranho, porque está claro na palavra de Deus que isso vai acontecer, isso tem acontecido, isso é normal. Se você está no caminho do Senhor, se você está fazendo a vontade dele, está fazendo a obra de Deus, automaticamente você vai passar por aflições, perseguições, mas precisamos permanecer firmes. Mas ultimamente as pessoas estão levando para um outro lado. Elas estão querendo trabalhar na obra do Senhor, mas sem sofrer. Estão querendo fazer a vontade de Deus, mas não querem passar pelos mesmos passos que Jesus passou. Jesus caminhou fazendo tudo de certo. Ele curou, ele expulsou demônios,
ele fez só coisa boa, não devia nada a ninguém, mas ele sofreu perseguições, foi caluniado, foi maltratado, torturado até morrer na cruz, foi traído. Tudo isso aconteceu com Jesus, mas nós queremos impor condições. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós queremos que Deus nos poupe dessas aflições, dessa situação. E isso não vai acontecer, porque se ele não poupou a Jesus, que é inocente, nós que somos pecadores, vamos ficar de fora das aflições? Não vamos. Claro que não vamos passar na mesma proporção que Jesus passou, porque ele já passou tudo isso para vencer, vencer por nós. Mas ele fez isso também deixando exemplo para que eu e você entenda que nós temos condições de passar pelas aflições, mas nós não queremos passar, não queremos pagar o preço. Então, começamos a entristecer. Por quê? Muitas vezes nós passamos noites acordados, preparando sermões, preparando algo para os conjuntos, louvores, teatros, qualquer coisa que serve para fazer o desenvolvimento da obra de Deus. E aí a gente acha que no outro dia vamos chegar lá e as pessoas vão nos abraçar, vão falar que está com a gente, vai nos apoiar. E não é assim que acontece. Nunca aconteceu e nem será assim que vai acontecer. Nós temos que ter a consciência que nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor de forma correta, fazendo a vontade dele, cumprindo o ID que ele mandou, olhando somente para ele e não esperando recompensa do ser humano, porque o ser humano não tem poder de te salvar, o ser humano não tem poder de fazer nada por você se não for por Jesus. E ele é quem dá a recompensa, é ele quem te sustenta, quem te ajuda, mas nós não queremos pensar assim. A gente quer reconhecimento do ser humano, queremos agradar homens. E Paulo falou lá em Gálatas, acho que 1:10, se não me engano, deixa eu só conferir aqui, que aí os irmãos podem conferir também na palavra do Senhor, que isso é muito importante. A gente não pode só ir comendo as palavras que as pessoas estão falando sem analisar na Bíblia se é verdade. Então, se os irmãos quiserem procurar na Bíblia dos irmãos, leia comigo em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Paulo diz assim: porventura busco eu o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Então, aqui está muito claro que se a gente quer buscar agradar os homens, nós não servimos a Deus, não estamos servindo a Ele. Então, se torna contraditório. Se eu sirvo a Deus, automaticamente os homens vão me odiar. É o que diz na Bíblia, é o que diz na palavra do Senhor. Porque a gente tem que entender que por trás dessas pessoas que nos caluniam, que falam mal de nós, existem influências malignas. Por trás disso são potestades, não são exatamente o ser humano que está nos afrontando, mas é o diabo que está usando muitas pessoas para estar afrontando. Mas é porque o diabo, ele quer nos fazer calar, quer nos fazer parar no meio do caminho, porque ele sabe que enquanto estamos fazendo a obra do Senhor, enquanto estamos praticando a vontade de Deus, então nós somos arma contra o diabo, somos instrumento de Deus contra as coisas do diabo. Então ele fica furioso, ele quer te destruir, ele quer te derrubar, quer quebrar o pivô que é da pessoa que está levando a palavra, e almas estão sendo salvas por causa da sua atitude, porque é assim que funciona. Se você faz da forma correta, se você está pregando a verdade, almas vão se render aos pés de Jesus, sim. E o diabo conhece isso, ele sabe dessa situação. Então ele vai levantar pessoas para te fazer parar, te fazer calar. Só que a gente erra e acha que é o ser humano que está reagindo, lutando contra a gente. E aí a gente pega e começa a tomar atitudes irrevogáveis muitas das vezes. A primeira atitude que um cristão toma quando está
agindo dessa forma quando está querendo agradar os homens e está vendo que não está sendo bem aceito lá na sua comunidade ou na igreja onde você está, você muitas vezes muda de igreja. E aí está um erro muito grande, porque a pessoa vai se decepcionar muito mais. Porque na outra igreja, às vezes, ela encontra um problema muito pior do que o que ela deixou na outra. Então não adianta, a gente tem que entender. A perseguição não é do lugar que nós estamos. A perseguição é pela posição a qual ocupamos. Se estamos fazendo a obra de Deus, se podemos estar aqui ou em outra cidade ou em outro país, seremos perseguidos, seremos caluniados. Tudo isso vai acontecer, porque tem que cumprir a palavra de Deus, porque é isso que está sendo dito desde o início. Se a gente for ler toda a trajetória dos profetas, das pessoas que serviram a Deus, não foi de forma tranquila. Foi tudo com perseguições, com sofrimento, com mortes. São situações muito pesadas e realmente é assim que é. Para seguir a Cristo, temos que estar dispostos a viver isso. E outra coisa, depois, muitas vezes a pessoa não sai da igreja, sabe o que ela faz? Se desvia, em vez de trocar de igreja, né? Uns trocam de igreja, outros se desviam dos caminhos do Senhor. Mas e aí? Se você se desviou dos caminhos do Senhor, pensa, por quê? Por que desviou se você está fazendo a obra de Deus? E por que nos desviamos? Se quem nos perseguiu, nos caluniou, falou mal de nós, foi o ser humano, foram pessoas, por que então largamos os caminhos de Jesus? Às vezes culpamos até mesmo ele como o pivô dessa situação e aí nos revoltamos contra ele e desviamos dos caminhos, colocando muitas vezes desculpa nas pessoas. Falamos, eu não sou crente mais por causa do pastor, por causa do irmão, por causa do dirigente, colocamos diversas desculpas e isso não existe, porque se a gente desvia é porque nós nunca fomos crente, é porque nós não conhecemos a Deus de verdade, porque nós nunca estivemos realmente no caminho. Porque quando a gente conhece a Deus, nossa mente é transformada, renovada, nós temos outro pensamento, nós entendemos que podemos passar diversas aflições, mas gemendo ou chorando, nós não abrimos mão da salvação. Gemendo ou chorando, nós não abrimos mão do autor da vida. Isso é para quem conhece a Deus. Agora, quem toma a decisão de se desviar, me desculpe, nunca conheceu a Deus. Nunca foi um verdadeiro cristão. E isso acontece muito, porque são pessoas que ficam com a mentalidade fraca e querem pôr culpa, nas pessoas. Eu saí da igreja por causa do pastor, eu saí da igreja porque a irmã me olhou torto, eu saí da igreja porque falaram mal de mim. Isso, é fora de cogitação. Deus, ele tem chamado pessoas dispostas a passar por aflições para alcançar a salvação, para arrancar outras pessoas das garras do diabo, para enfrentar todo tipo de prova e de luta para alcançar o céu, porque para alcançar o céu não é de qualquer maneira, é com esforço mesmo, que se fosse para ser com facilidade, todo mundo estava salvo, mas não é assim que funciona. Precisa ter uma entrega, uma renúncia, uma disposição para fazer a vontade de Deus. Agora, um outro acontecimento que tá grande no meio dos evangélicos. E é sobre esse assunto que eu quero abordar também, porque os primeiros passos de uma pessoa que quer agradar homens seria sair da igreja, outro seria se desviar dos caminhos do Senhor, e agora tá virando moda, parece ser assim, É o tal do suicídio. Antes, o suicídio acontecia, a gente ouvia em grande escala, era no mundo, em pessoas que não conhecem a Deus.
mas agora está crescendo tanto no meio evangélico. São pessoas que se dizem cristãs, são líderes, são pastores, são pessoas de grande responsabilidade em igrejas que estão tomando essa atitude. E por que será que isso tem acontecido? Aí tá tendo essa conversa aí de que é por causa das perseguições, é por causa da fofoca, é por causa que as pessoas não estão reconhecendo o trabalho do outro. Para, né? Vamos entender mais o que é que leva uma pessoa a tirar sua própria vida. Um ser humano em sã consciência, ela não tem coragem de matar uma outra pessoa, ela não tem coragem, muito menos de se matar. Isso é em sã consciência. Então, para que a pessoa tome essa atitude tão drástica, ela precisa, no mínimo, estar influenciada e em possessão maligna. Porque não existe a gente pensar assim, hoje eu quero suicidar e daí a pouco eu venho e faço isso. Isso não existe, isso não acontece. Para chegar a este ponto, a pessoa tem que vir alimentando em tempos e tempos, alimentando várias questões, situações, dando ouvido à voz maligna, deixando entrar no coração palavras de desprezo, palavras que te coloca para baixo, te coloca se sentindo inferior. Então isso é coisa que leva tempo, não é de um dia para o outro que se decide, eu quero e pronto e faço. Não é assim. Por quê? O diabo, ele trabalha sutilmente na vida, principalmente dos cristãos, porque é foco dele destruir quem está fazendo a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente que é carnal, né? As pessoas que são carnais, que estão muitas vezes trabalhando na obra de Deus para agradar o homem. E aí, quando estão sendo decepcionados com os homens, as pessoas que não vão te reconhecer, não vão dar a você o devido valor que você espera, a gente se entristece. O coração da gente fica magoado quando a gente vê que as pessoas começaram a falar mal da gente e a gente fez tudo tão perfeito, queria tanto que as pessoas entendessem o propósito do que foi feito. E isso entristece sim o coração. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu também já liderei conjunto. Eu sei o que é padecer por calúnias, por difamações. Eu entendo bem o que é isso. E também entendo bem que a gente tem condições de passar assim. Sofre, eu não vou enganar, sofre e muito quando a gente está nessa situação. Porque a gente realmente espera que as pessoas venham se unir a nós, nos ajudar no mesmo propósito. Mas isto não acontece. Muitas vezes você pode tirar 2 ou 3 ali que possam fazer a mesma coisa, mas o restante não. A maior parte vai te maltratar, a maior parte vai falar que você não fez nada, a maior parte vai ir contra você. Só que você tem condições de passar por isso. Você passa quando você sabe que você está fazendo para Deus. Você passa nessa situação quando você sabe que a recompensa vem dele. Você sabe quando isso está acontecendo na nossa vida é porque estamos realmente fazendo o que é certo. Então, quando essas coisas ficam acontecendo na nossa vida, quando a gente está olhando para as lutas, para as perseguições, a gente começa a dar ouvidos à voz do maligno, que aí muitas vezes vem aquela palavra assim, você não faz nada de certo, o que está acontecendo é porque você não serve para a obra, as pessoas não gostam de você, outros fazem muito melhores. Então vem muitas palavrinhas assim que o diabo induz pessoas a falar, ou até mesmo ele fala na sua mente, ele faz você pensar desta forma, e aí você vai deixando aquelas palavras entrar no seu coração e passa a ouvir mais a voz do maligno do que a voz de Deus. Daí a pouco a gente está dando mais vazão às coisas malignas, dando mais vazão ao que a nossa razão quer,
E aí Deus vai ficando só de lado. As coisas de Deus vão começando a ficar mais escassas na nossa vida. E quando isso acontece, a gente vai deixando bater aquela tristeza no coração, a gente vai entrando em situações de inferioridade, daqui a pouco nós deixamos que o inimigo nos oprime, aí entramos na tão famosa depressão, não é? Mas isso nada mais é do que a ausência do Espírito Santo, porque se damos vazão ao que o inimigo fala conosco, se estamos dando lugar ao que ele quer, ao que ele está nos induzindo a fazer, automaticamente há separação das coisas de Deus. A gente mesmo se afasta de Deus. Quando pensa que não, nos momentos que estivermos com mais fragilidade, o diabo nos induz a blasfemar contra o Espírito Santo, porque essa é a vontade do diabo, esse é o desejo dele. Somos nós que temos que refrear no momento em que percebemos que a situação está acontecendo com a gente tem que clamar a Deus, pedir a Ele socorro, ajuda, porque Ele está pronto para ajudar. Só que muitas vezes nós não damos vazão ao Espírito Santo. Nós muitas vezes queremos ouvir o que a nossa carne quer, o que nossa carne deseja, que é simplesmente se afastar da presença de Deus. E aí, se acontece de blasfemarmos contra o Espírito Santo, automaticamente ele se retira das nossas vidas. A gente se afastando dele, ele também se retira, porque não tem como ele habitar no mesmo corpo a qual você está dando mais vazão às coisas malignas, ou muitas vezes ao pecado, aos pensamentos pecaminosos. Então suas atitudes já mudam, você já começa a agir de forma diferente, você já desobedece à voz de Deus. Então não tem como você seguir aos dois, não tem jeito. Então, se você dá mais vazão ao espírito maligno, à voz dele falando na sua mente, então ele te vence, ele te ganha. E quando acontece do Espírito Santo se retirar de nós por causa das nossas próprias atitudes, a gente não percebe quando isso acontece. Porque o Espírito Santo ele é sensível, ele sai de uma forma tão sutil que nós não sabemos que ele saiu. Aí continuamos indo à igreja, cantando, pregando, continuamos até mesmo fazendo a obra de Deus, só que sozinhos. Porque a gente continua lá assim, ó, como cristãos, né? E o tempo vai passando, daí a pouco você começa a se sentir estressado, nervoso, impaciente, começa a sentir tristeza profunda. E isso tudo, aí é por causa, a gente começa a sentir vazios. E isso é por causa da ausência do Espírito Santo, sim. Aí quando nos damos conta, a gente já está tão atolado nessa situação de ouvir a voz do diabo, que a gente já não tem mais força para poder voltar, para poder se erguer, porque nem sempre a gente quer dar ouvido a uma voz amiga que vem falar com você. Às vezes Deus ainda dá a chance, permitindo que venha alguém que te alerte, que fala algo positivo para você, mas você vai contra essa pessoa, porque você prefere dar vazão ao que o seu pensamento formulou, ao que o diabo implantou na sua mente e você permitiu. E aí acaba a chance. Muitas vezes acaba a chance que Deus nos dá, porque a gente não dá ouvidos. Realmente é muito difícil nessa posição a gente dar ouvidos a Deus. A gente só dá ouvido à nossa razão. A gente só dá ouvido a que a nossa carne quer ouvir. E aí vem a situação a qual o diabo, que é estrategista, ele encontra na nossa vida. Ele vem e sussurra no ouvido: você não vale nada. Porque você não morre, porque você não tira a sua vida. E é assim que o diabo faz. Então, quando a pessoa chega a tomar essa decisão, o diabo já se apoderou dessa vida e fez com que ela cometesse o suicídio, mas ela sozinha ela não cometeria. Ela
precisou ser possuída pelo inimigo para que isso acontecesse. Entendeu? Então, só que o que está acontecendo não é o problema maior, não é pessoas que estão fazendo isso. O problema maior é a estratégia que o diabo está armando com essa situação. Porque antes das pessoas suicidarem, elas estão colocando culpa nos outros. Só que essa situação, ela vem de antes, ela vem de tempo. Para chegar nessa posição, como eu já disse, vem de muito tempo. Só que eles querem pôr culpa em alguém. Põe a culpa no pastor, põe a culpa no irmão, põe a culpa no porteiro, põe a culpa em todo mundo. Põe a culpa em todos. Mas isso é simplesmente uma estratégia diabólica para que as pessoas venham ouvir essas notícias, né? Igual a própria igreja, os próprios evangélicos estão divulgando essa notícia, e isso é escândalo para a igreja. E os próprios evangélicos estão sendo veículos de propagar as mentiras do diabo, porque as pessoas que muitas vezes estão ouvindo ainda estão comentando também, concordando que a pessoa tomou essa atitude porque realmente na igreja as coisas é muito difíceis, as pessoas oprimem mesmo, eles matam a gente, mas isso é simplesmente estratégia maligna, porque se fosse para ser assim, então não existiria ser humano mais, porque todo mundo passa por aflições, todos que estão fazendo a obra de Deus passam as mesmas perseguições, não é só um ou dois, são todos, e é a minoria que está cometendo o suicídio, mas não é por culpa das aflições, não é por culpa do que está acontecendo, e é simplesmente porque a própria pessoa está querendo agradar o ser humano e não a Deus, então ela se frustra e deixa o diabo fazer morada nela. Existem duas estratégias que o diabo tem encontrado nessa situação a qual os próprios evangélicos estão divulgando. A primeira estratégia é fazer com que outras pessoas que estão na mesma situação da pessoa que suicidou, igual, pode ter certeza que existe diversas pessoas, diversos líderes que estão sofrendo essas aflições dentro das igrejas. E aí, vendo o que outros estão fazendo, isso está muitas vezes incentivando outros a fazer e pensar assim, eu também estou vivendo isso, é verdade, é isso que tem que fazer, e está aumentando o índice de suicídio no meio dos cristãos, sim, e é por causa desta estratégia maligna que está acontecendo e os cristãos estão divulgando. A segunda estratégia maligna é as pessoas que são de fora, os incrédulos, observar essa situação e pensar que dentro das igrejas existem pessoas piores do que eles. E muitas vezes eles perdem a credibilidade na igreja e permanecem no pecado, permanecem na sujeira do mundo e não vão para a igreja, porque está tendo um escândalo muito grande e sendo os próprios evangélicos o veículo. Então, nós temos que alertar para isso. Você que é igreja, para de divulgar escândalo, não seja também pivô dos escândalos. Para de incentivar as pessoas a julgar, como diz na linguagem popular, a chutar o balde. Para de fazer isso. Se você não pode usar a sua boca para ajudar esses tipos de pessoas, para mostrar a verdade, o caminho para essas pessoas, não seja pivô em divulgar tragédias, não seja pivô em alimentar comentários malignos. A igreja foi chamada
para pregar o evangelho. Use seus lábios para pregar. Usa sua boca, seu Facebook, sua rede social. Usa a internet para divulgar o evangelho, para mostrar a diferença, para mostrar que existe sim solução para as pessoas que estão nessa situação de depressão, nessa situação a qual o diabo está cegando as pessoas. Então, quem é a igreja precisa de tomar uma nova atitude. Seja igreja verdadeira, tenha a identidade de Cristo. Faça valer a pena o sacrifício que Jesus fez. Então, não divulgue tragédias, divulgue vida. Jesus é vida. Mostre para essas pessoas que existe solução para elas. Seja igreja de verdade. Amém? Então, que os irmãos possam meditar nessas palavras e possam também analisar na Bíblia. Procure na Bíblia a verdade, porque a palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E isso tudo está acontecendo porque deixaram de ler a palavra de Deus, deixaram de buscar o conhecimento na fonte verdadeira. Muitas vezes comemos tudo que ouvimos, muitos pregadores e falsos que falam mentiras, pregam heresias, mas nós não analisamos na palavra de Deus se o que estão falando é certo. E aí ficamos sendo levados por coisas carnais, materiais, e aí somos levados facilmente como presas do diabo. Então, vamos mudar nossa consciência. Medite na palavra do Senhor. Não deixe que o diabo vos engane. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz. Amém.